Sabe aquela ligação de um número esquisito no meio do dia que a gente atende e ou não é ninguém ou estão tentando vender algo que não nos interessa? Pois é, esse assédio virou parte da nossa rotina aqui no Brasil. Mas olha, parece que o jogo tá virando. Uma mudança gigante nas regras promete começar um novo capítulo nessa história. Vamos juntos entender o que aconteceu e se estamos finalmente mais perto de ter um pouco de paz. Para a gente desvendar essa história, nosso roteiro vai passar por 5 pontos. Primeiro, vamos entender o tamanho do problema. Depois, as primeiras tentativas de controlar isso, que não deram muito certo. Aí vem a parte principal, a grande virada de 2025. E claro, o que cada um de nós pode fazer para se proteger e, por fim, como está o saldo dessa batalha que, olha, ainda não acabou. Bom, vamos começar pelo começo, né? Como foi que o Brasil chegou no topo de um ranking que, sinceramente, ninguém queria liderar? O ponto de partida é esse número aí, quase 33. Essa era a média de ligações de spam que cada pessoa no Brasil recebia por mês, segundo relatórios do IDEC. Esse dado não só confirma aquela nossa sensação de "nossa, não aguento mais", como nos colocou oficialmente no topo do ranking mundial. Não era só impressão, era estatística. E tem uma coisa que irrita todo mundo, né? Aquela chamada que no segundo que a gente atende, desliga na nossa cara. Qual a lógica disso? Bom, não é um defeito, é de propósito. A Anatel explica que tem 2 tecnologias por trás disso. A primeira é a automação dos call centers. Pensa assim, eles disparam um monte de ligações ao mesmo tempo para um único operador. A primeira pessoa que atende fala com ele, e as outras simplesmente caem. A segunda é ainda mais bizarra. São os robôs de prova de vida. O único trabalho deles é ligar para confirmar se um número existe e está ativo. Isso serve para limpar os bancos de dados, que ficam mais valiosos para, adivinha, serem usados em mais ligações no futuro. Agora vamos avançar um pouco no tempo para ver como as autoridades tentaram botar um freio nisso tudo e por que essas primeiras ideias acabaram não funcionando como esperado. Essa linha do tempo aqui mostra bem essa escalada. Começou lá em 2019 com o Não Me Perturbe. Em 2021, veio a ideia do prefixo 0303 para a gente saber que era telemarketing. E em 2022, a Anatel foi para cima dos robocalls. Parecia um plano bem completo, né? Mas, na prática, o problema era mais esperto que as soluções. E essa frase aqui diz tudo. O próprio conselheiro da Anatel, Vicente Bandeira de Aquino, basicamente admitiu o que aconteceu. O prefixo 033, que era para identificar a chamada, acabou criando um estigma. O que aconteceu na vida real, todo mundo aprendeu a simplesmente ignorar ou bloquear qualquer número que começasse com 033, e aí a medida perdeu o efeito. E o Não Me Perturbe? Bom, o resultado está aqui nesse gráfico com dados do IDEC. A adesão foi mínima. Menos de 2% das linhas telefônicas do país foram cadastradas. Isso prova uma coisa bem importante. Um sistema onde a pessoa precisa ir atrás para pedir para não ser incomodada raramente dá certo em grande escala. A maioria de nós, na correria, simplesmente não faz. Então, com o fracasso dessas primeiras tentativas, foi preciso mudar a estratégia. A Anatel percebeu que precisava de algo muito mais forte. E a solução, que entra em cena a partir de 2025, é uma virada de chave. A gente sai da simples identificação e entra na era da autenticação. Esse slide aqui mostra a diferença de um jeito bem claro. Antes era o caos, números falsos, o tal do spoofing, um prefixo que ninguém atendia, a gente ficava totalmente no escuro. O depois é sobre confiança. O foco passa a ser em chamadas autenticadas, com a garantia de que aquele número que aparece na tela é real. A ideia é a gente poder confiar no que está vindo. E a mágica por trás disso se chama STSHKAN. Tenta pensar nisso como uma espécie de RG digital para cada ligação. Sabe o cadeado de segurança nos sites, o HTTPS? Então, é a mesma lógica. Esse protocolo garante que o número que está ligando é ele mesmo, e não uma farsa. É como uma assinatura digital que impede a falsificação, uma barreira técnica bem poderosa contra a enganação. E aqui está o pulo do gato. Essa regra de autenticação não é para todo mundo. Ela mira nos peixes grandes, nas empresas que fazem mais de 500 mil de ligações por mês. Ao focar nesses gigantes, a Anatel ataca direto na fonte da maior parte do spam, onde o volume de ligações é absurdo. Ok, vamos em frente. Como é que tudo isso vira poder na mão de quem consome? Vamos ver quais são as novas ferramentas e os direitos que a gente passa a ter. E um ponto essencial é que essa briga não é só da Anatel. A gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, do nosso lado. E ela nos dá direitos muito claros.
Podemos sim exigir que uma empresa apague nossos dados. Temos o direito de perguntar: ei, como vocês conseguiram meu número? Podemos pedir para corrigirem informações erradas. E se nada disso adiantar, a gente pode denunciar para a NPD. E além dos direitos, a gente tem um kit de ferramentas. O Não Me Perturbe ainda vale, principalmente para bancos e operadoras. Tem o portal Qual Empresa Me Ligou, que é quase um trabalho de detetive para descobrir quem está do outro lado da linha. E claro, o básico que funciona, as funções de bloqueio do próprio celular e os aplicativos especializados que continuam sendo nossos grandes aliados. Então, no fim das contas, a nossa estratégia se resume a duas coisas. A primeira é a defesa, a reação, bloquear tudo que for indesejado. É o nosso escudo. E a segunda é o ataque, a ação proativa, proteger os nossos dados. É usar a LGPD para ir direto na fonte do problema e exigir que removam nossas informações. É cortar o mal pela raiz. Uma combinação de defesa e ataque. E não dá para esquecer que, não importa a tecnologia, existe um código de conduta básico, regras do jogo que valem para todo mundo. As empresas precisam respeitar horários, se identificar logo de cara, encerrar a chamada se a pessoa disser não e, muito importante, é proibido usar robô só para ficar testando se a linha está ativa. Para fechar, vamos dar uma olhada no impacto real de tudo isso e pensar um pouco no que o futuro reserva para essa batalha, que é, no fundo, pela nossa privacidade. E os resultados já são bem impressionantes. Olha esse número da Anatel. Mais de 220 bilhões de chamadas abusivas deixaram de acontecer nos últimos 3 anos. Pensa no que é isso. É um volume absurdo de interrupções e momentos de paz que simplesmente não foram roubados. E essas novas regras têm consequências de verdade. O gráfico mostra a dimensão da resposta. Mais de 1.100 empresas foram bloqueadas. E as multas? Somando tudo, chegam a dezenas de milhões de reais. O recado está dado. Desrespeitar as regras agora custa muito, muito caro. Agora, é preciso ter os pés no chão. Essa fala da conselheira da Anatel, Cristiana Camarati, é muito importante. Ela nos lembra que não existe uma bala de prata, uma solução mágica para tudo. O problema é complexo e essa luta contra as chamadas abusivas vai exigir que a gente esteja sempre se adaptando. E isso tudo nos deixa com a pergunta final. De um lado, a tecnologia de quem abusa do sistema está sempre evoluindo. Do outro, a tecnologia de proteção e as regras estão correndo atrás, ficando cada vez mais espertas. A questão que fica é: essa batalha pela nossa tranquilidade ao telefone é uma guerra que um dia vamos vencer de vez ou é uma corrida sem fim, um eterno jogo de gato e rato?